Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O café estava quase vazio naquela noite. Os candeeiros suspensos lançavam um brilho suave sobre as mesas de madeira envernizada, e o tilintar das xícaras misturava-se com o murmúrio distante da chuva contra as janelas. Emma Lawson, garçonete do café do parque há 5 anos, limpava mecanicamente uma xícara com um pano gasto, o olhar distraído desviando-se para a porta cada vez que um cliente cruzava a soleira. Então ele entrou, alto e elegante, vestindo um terno sob medida que parecia custar mais do que um apartamento inteiro. Ele exalava uma aura de riqueza e poder que não podia ser ignorada. Sentou-se no balcão sem dizer uma palavra, e Emma, como de costume, entregou-lhe o cardápio com um sorriso educado porém discreto. Poucos minutos depois, enquanto fazia seu pedido, ela notou a carteira do bilionário cair no chão. O movimento instintivo a fez se abaixar para pegá-la. Quando a abriu para devolvê-la, algo lhe chamou a atenção. Uma fotografia antiga, em preto e branco, cuidadosamente dobrada. Suas mãos tremeram levemente ao perceber quem estava na foto. Seu coração disparou. Era sua mãe. Sua mãe que havia partido anos sorrindo, mas com aquele olhar familiar que Emma pensou que nunca mais veria. Seu peito apertou e ela olhou para o homem. Quem é? Ela murmurou com a voz embargada pela emoção. O bilionário, surpreso, olhou para ela atentamente. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Então, lentamente ele começou a falar, revelando uma verdade que a faria chorar e destruiria todos os segredos que Emma pensava estarem enterrados para sempre. A chuva ainda caía sobre a cidade, transformando as ruas em espelhos prateados sob a luz dos postes. Emma Lawson fechou a pequena carteira que tinha nas mãos com o coração acelerado. A foto de sua mãe, doce e familiar, parecia quase irreal. Como tinha ido parar nas mãos daquele estranho? Senhora Lawson? A voz grave do bilionário a fez sobressaltar. Seus olhos escuros a encaravam fixamente. Ela é sua mãe, não é? Emma deu um passo para trás, sem conseguir falar. Suas memórias de infância, as histórias que lhe contavam sobre sua mãe, que desapareceu quando ela tinha apenas 7 anos, voltaram à tona. Ela se lembrou das risadas, das histórias ao redor da lareira e então, nada. O bilionário olhou para ela atentamente, seu semblante suavizando-se. Eu conheço sua mãe há muito tempo. Ela me salvou de uma situação muito complicada anos atrás. Emma sentiu a respiração falhar. Salva? Ela crescerá acreditando que sua mãe havia desaparecido sem explicação, talvez até por culpa de sua própria família. Mas como? Ela gaguejou. O homem abriu a carteira e mostrou-lhe vários documentos, provas e cartas que a mãe lhe havia deixado. Ela fez tudo o que pôde para me proteger, e para proteger você, Emma. Mas alguns segredos tiveram de permanecer ocultos até o momento certo. Lágrimas brotaram em seus olhos. Emma percebeu que toda a sua vida, suas memórias, suas perguntas sem resposta, haviam sido moldadas por um mistério maior do que ela poderia ter imaginado. O bilionário estendeu a mão delicadamente. Acho que está na hora de você saber a verdade. O tom de sua voz, sério, mas calmo, fez Emma estremecer. Ela não estava preparada para o que estava prestes a acontecer, mas uma coisa era certa, nada seria como antes. Após um longo silêncio, o bilionário convidou Emma para se sentar a uma mesa no café, longe dos poucos clientes que ainda restavam. Ele colocou sua carteira e documentos à sua frente com um semblante sério. Sua mãe, ela nunca desapareceu por acaso, Emma. Sua voz era gentil, mas firme. Havia perigos que você nem sequer podia imaginar na época. Emma sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Perigos. Mas por que ninguém nunca me contou nada? Por que ela me deixou sozinha? O bilionário suspirou com o olhar perdido no passado. Sua mãe trabalhava para mim, em uma área muito sensível. Ela descobriu informações, segredos que poderiam ter colocado muitas pessoas em perigo. Ela escolheu desaparecer para proteger você, para proteger a família dela. Emma sentiu o coração apertar. Tudo o que ela pensava saber sobre a mãe, medo, abandono, parecia estar se transformando em coragem e sacrifício. Ela examinou os documentos com mais atenção. Cartas, bilhetes manuscritos, fotos antigas, e no meio um envelope amarelado com seu nome. Abra, disse o bilionário em voz baixa. Tremendo, Emma rasgou o envelope. Dentro havia uma série de cartas escritas à mão por sua mãe. Cada palavra exalava amor, proteção e segredo. As cartas relatavam como ela fora forçada a abandonar sua vida normal para se infiltrar em círculos influentes a fim de proteger aqueles que amava. A verdade atingiu Emma como um soco no estômago. Sua mãe nunca a havia abandonado. Ela havia desaparecido para salvá-la.
Pela primeira vez em anos, sentiu a raiva se transformar em admiração, e as lágrimas começaram a rolar livremente. O bilionário colocou a mão sobre a dela. Eu não podia te contar tudo isso antes. Mas agora você está pronta. Você precisa saber tudo o que ela fez e por que ela tomou essas decisões. Emma assentiu com a cabeça com a garganta apertada. Ela sabia que sua vida acabará de mudar para sempre. O véu sobre o passado de sua mãe estava sendo levantado, e a verdade prometia ser mais incrível e devastadora do que ela jamais poderia ter imaginado. O café estava quase deserto agora, e a chuva havia parado. Emma sentia sua mente a mil, tentando conectar as peças do quebra-cabeça que o bilionário acabará de lhe revelar. Há algo que você precisa entender, Emma, disse ele, colocando uma mão firme, mas reconfortante sobre a mesa. Sua mãe e eu compartilhamos um laço que ninguém mais conhece. Emma franziu a testa, confusa. Uma conexão? Sim, ele respirou fundo antes de continuar. Sua mãe descobriu uma rede de corrupção envolvendo pessoas muito influentes. Ela arriscou a vida para impedi-la. Eu era uma das poucas pessoas em quem ela confiava e que podia ajudá-la. Juntos conseguimos proteger vidas, e o mais importante, proteger a sua. Emma sentiu uma mistura de choque e incredulidade. Você sabia onde ela estava o tempo todo? O bilionário assentiu lentamente. Sim, e sempre mantive isso em segredo, até ter certeza de que você estava pronto para saber a verdade. É por isso que a foto e as cartas dela estão na minha carteira. Ela queria que você soubesse algum dia. Emma respirou fundo, sentindo o peso do segredo se transformar em uma curiosidade ardente. Então minha mãe confiava em você. Ela confiava em mim mais do que em qualquer outra pessoa. E me pediu para cuidar de você caso ela desaparecesse. Naquele exato momento, Emma sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Tudo que ela havia considerado um abandono cruel agora se revelava um sacrifício heróico. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas desta vez, estavam cheios de gratidão e admiração. Quero saber tudo, toda a história, murmurou ela com a voz trêmula, mas determinada. Tudo o que ela fez, tudo o que ela sacrificou. O bilionário assentiu com a cabeça, um leve sorriso brincando em seus lábios. Muito bem. Mas saiba disto, Emma, uma vez que você saiba toda a verdade, nada será como antes. Está pronta para descobrir? Emma respirou fundo, com o olhar fixo no bilionário. Sim, estou pronta. E assim a primeira parte do mistério foi resolvida, dando lugar a uma verdade ainda maior, ainda mais impactante, que não só mudaria a sua visão sobre a mãe, como também a transformaria para sempre. O bilionário fechou a carteira delicadamente, como se marcasse a transição de um capítulo para o outro. Emma sentiu o coração disparar. Cada palavra que ele pronunciava abria uma janela para um passado que ela jamais poderia ter imaginado. Sua mãe, ele começou com a voz grave, ela nunca foi uma mulher comum. Ela estava infiltrada em círculos muito perigosos. Homens e mulheres dispostos a tudo para proteger seus segredos. Ela correu riscos enormes para obter informações que ninguém mais conseguiria. Emma estremeceu. Mas, como ela pôde fazer tudo isso sozinha? Ela não estava sozinha. O bilionário apontou para uma fotografia desbotada dela com um grupo de desconhecidos, tirada em uma cidade estrangeira. Eu estava lá, à distância, para protegê-la e guiá-la. Mas ela sempre esteve na linha de frente. Um passe em falso e ela teria perdido tudo, inclusive a vida. Ele continuou, houve uma operação, uma conspiração envolvendo bilhões de dólares e vidas inocentes. Sua mãe descobriu as provas, mas para evitar que sua vida fosse colocada em risco, ela fingiu seu desaparecimento. Ela sabia que se desaparecesse oficialmente, os inimigos parariam de procurá-lo. Emma sentiu a respiração falhar. As lágrimas agora corriam livremente. Ela fez tudo isso, por mim. Sim, respondeu ele com uma gentileza incomum. Cada decisão que ela tomou, cada sacrifício, foi para te proteger, para que você pudesse viver em segurança. E ela sempre teve esperança de que um dia você entenderia. Ele então tirou um pequeno caderno da carteira e entregou a Emma. Este é o diário dela. Tudo o que ela escreveu, cada pensamento, cada medo, cada plano. Se você realmente quer saber a verdade, comece por aqui. Emma pegou o caderno com as mãos trêmulas. As páginas estavam repletas de caligrafia apertada, datas, códigos e anotações pessoais. Ela sabia que o que estava prestes a ler mudaria sua vida ainda mais. Ao abrir a primeira página, o bilionário sussurrou: sua mãe é mais corajosa do que qualquer pessoa que você jamais conhecerá. E em breve, você entenderá porque seu legado vai muito além do que você pode imaginar. Emma sentiu uma nova força percorrer seu corpo. Ela não era mais a garotinha perdida que chorava pela mãe. Estava pronta para descobrir a verdade,
e para encarar o mundo como sua mãe o havia moldado para ela. Emma permaneceu sentada com o caderno aberto no colo. Seus olhos percorriam as páginas, absorvendo cada palavra como se sua vida dependesse disso. Cada frase, cada detalhe revelava um lado de sua mãe que ela jamais imaginara, espiã, protetora e estrategista, mas acima de tudo, uma mãe disposta a sacrificar tudo por sua filha. O bilionário a observou em silêncio, dando a Emma tempo para assimilar a história. Depois de alguns minutos, ela ergueu o olhar, com os olhos marejados. Ela planejou tudo, para me manter segura, o tempo todo. Exatamente, respondeu ele. Ela sabia que você acabaria descobrindo a verdade. E queria que você estivesse preparado para entender a escolha dela e o sacrifício que ela fez. Emma sentiu uma mistura de dor e orgulho a invadir. A raiva, a tristeza, a confusão. Tudo isso estava se transformando em uma nova força. Então, o que eu devo fazer com tudo isso? Perguntou ela. O bilionário sorriu gentilmente. Sua mãe lhe deixou um legado muito maior do que segredos ou informações. Ela lhe deixou a força para continuar o que ela começou. Ela tem fé em você. Ela sabia que você faria a coisa certa. Emma fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Ela entendeu agora que sua mãe nunca a havia abandonado. Ela simplesmente criará um caminho seguro para que sua filha se tornasse uma mulher corajosa e determinada. Então, com renovada determinação, ela olhou para o bilionário. Quero honrar o que ela fez. Quero terminar o que ela começou. O homem assentiu com a cabeça, um sorriso orgulhoso no rosto. Então vamos começar. Há muito trabalho a fazer e muitas verdades a proteger. Mas você não está mais sozinha, Emma. Sua mãe a preparou para este momento, e eu estarei aqui para ajudá-la. Pela primeira vez em anos, Emma sentiu um enorme peso sair de seus ombros. A dor da ausência deu lugar ao poder do conhecimento e do legado. A verdade trouxe lágrimas, mas também lhe deu forças para se reerguer e continuar o que sua mãe havia começado. Naquela noite, ao sair do café, a chuva havia parado. A cidade parecia diferente e mais iluminada, como se o mundo finalmente tivesse revelado sua verdadeira face. Emma sabia agora que sua vida havia mudado para sempre e que a verdade de sua mãe jamais seria esquecida.